Deus, ele deu a majestade para a nova Israel. Dia para você que está agora, neste momento, participando da Rádio Escola da Bíblia, com este programa tão bom, e agora com o nosso estudo sobre a história de Israel, desde a saída do povo do Egito até a volta do povo do cativeiro na Babilônia. Estamos no comecinho da nossa história. Já falamos na última vez sobre o tabernáculo, aquela aquela tenda montável e desmontável, aonde a presença de Deus descia e estava ali com os homens, e aonde os sacerdotes no lugar santo e o sumo sacerdote no Santo dos Santos podiam entrar e ministrar os seus trabalhos em favor das outras tribos. E hoje nós vamos falar então sobre estes homens, os sacerdotes, pessoas muito importantes na história de Israel. Você se lembra que a 12 tribos formavam o povo de Israel. O povo ganhou este nome por causa do seu pai, né? Jacó, que Deus então mudou o seu nome para Israel. E Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que vão então compor o povo israelita. Todo este povo que está perambulando pelo deserto no seu começo. Eles estão ainda no início dos seus 40 anos pelo deserto. E uma das tribos, a tribo de Levi, será então a responsável por esses serviços de adoração a Deus, sacrifícios e outras coisas que vamos ver hoje, no tabernáculo. Agora, tirando a tribo de Levi, sobrariam 11, não é? Mas a tribo de José é dividida em duas, por causa dos seus filhos, Efraim e Manassés. Então, na verdade, voltam a ser 12 tribos, mais a tribo de Levi, que será responsável, então, por todos os sacerdotes. Vamos falar hoje, então, sobre os sacerdotes. Deus, na sua lei, que ele havia dado através de Moisés, e nós vemos isso no final do livro de Êxodo e no livro de Levítico. Êxodo e Levítico falam sobre a lei de Deus. Então, dentro dessas leis, Deus deu instruções sobre os homens que iriam então cuidar e servir no tabernáculo. Toda a montagem e a desmontagem ficava a serviço da tribo de Levi, os sacerdotes. E estes homens, então, eram chamados de sacerdotes. A palavra sacerdote significa celebrar, celebração. E o sentido é de chegar mais perto. Chegar mais perto. Os sacerdotes, então, eram aqueles homens que chegavam perto da presença de Deus em favor do povo. Então, a palavra sacerdote significa celebrar, no sentido de chegar mais perto de Deus. Uma tribo, a tribo de Levi, então, era a responsável por este serviço. Parece, né, estudando a lei, que a ideia inicial de Deus era que o povo inteiro fosse sacerdotes.
Parece que era isso. Escolhidos especialmente por ele. Olha comigo uma passagem que ilustra isso. Livro de Êxodo, segundo livro do Velho Testamento. Abre comigo lá no capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6 diz o seguinte: Deus dizendo, né? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus dizendo para Moisés falar para os israelitas que eles seriam um reino de sacerdotes. Parece que a ideia era que todo mundo escolhido por Deus pudesse ser um sacerdote. Porém, o povo pecou demais. E aqueles pecados que o povo cometeu contra Deus não permitiram que isso acontecesse. Para que a relação entre Deus Santo e o povo pecador pudesse acontecer, Deus então vai escolher uma tribo, a tribo de Levi, para ser sacerdotes. E dentro desta tribo, uma família, a família de Arão, para ser sumos sacerdotes. Então, nós temos uma tribo inteira, a tribo de Levi, os levitas, que serão, então, estes sacerdotes, estes que farão a ligação entre o povo e Deus. E dentro dos levitas, uma família só, a família de Arão. Seriam, então, Arão e seus filhos e a descendência, os sumo sacerdotes. Êxodo capítulo 28. Abre lá comigo no capítulo 28 para verificarmos isso, dentro da palavra de Deus. Isso é muito importante. Uma coisa é o professor ou quem quer que seja falar algo. Outra coisa é lermos a Bíblia e confirmarmos o que estamos falando. Então, olha Êxodo capítulo 28. Vamos ver os versículos 1 e 2. Chame seu irmão Arão, Deus conversando com Moisés. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas. E também os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. E depois nós vamos ver que eles vão se tornar, então, sumos sacerdotes, aqueles que poderiam entrar dentro do Santo dos Santos, além de outras obrigações que o sumo sacerdote tinha. Mas a família de Arão, dentre todos os levitas, Arão também era um levita, lógico, né? Mas a família dele se tornaria, então, sumos sacerdotes. As outras famílias do restante da tribo de Levi seriam sacerdotes. Arão tinha 4 filhos, como nós lemos aqui, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas 2 desses filhos, Nadab e Abiú, foram mortos porque desobedeceram
as ordens de Deus. Então, toda a descendência, agora, para os sumos sacerdotes, viriam através dos outros dois filhos de Arão, Eleazar e Itamar. Vamos ver um pouquinho agora na palavra de Deus, como é que Deus está instituindo os sacerdotes. Vamos ver as ordens que Deus deu na sua lei para estes homens. Lembra bem, todos da tribo de Levi podiam ser sacerdotes, mas dentre todos da tribo de Levi existiam algumas ordens que estes tinham que cumprir. Por exemplo, vai lá para o livro de Números, quarto livro do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 8. Uma das coisas que aprendemos para ser um sacerdote, logicamente tinha que ser da tribo de Levi, mas uma das ordens era esta. Números capítulo 8, versículos 24 e 25. Tinha uma certa idade, né? Vamos ler do 23 a 25. Números 8, 23 a 25. O Senhor disse ainda a Moisés: isso diz respeito aos levitas, os sacerdotes, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro. Lembra, falamos que tenda do encontro era um outro nome para tabernáculo. Versículo 25. Mas, aos 50 anos, deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Então, uma das ordens para os sacerdotes, além de ser da tribo de Levi, era que a idade para iniciar o serviço como sacerdote era de 25 anos. E a idade para se aposentar era de 50 anos. Então, estes homens trabalhavam como sacerdotes por 25 anos das suas vidas. Começavam com 25 anos e paravam aos 50 anos. A palavra de Deus diz também muitas coisas que nós não vamos ter tempo de ver, mas os sacerdotes, eles tinham o seu trabalho totalmente dedicado ao Senhor. Como é que eles seriam sustentados, então? Como é que eles iriam se sustentar financeiramente, fisicamente? Da onde vinha a comida? Como vinha o sustento dos levitas, dos sacerdotes? Olha só que interessante. Várias ordens que você encontra tanto no final de Êxodo como em Levítico, com relação ao sustento dos sacerdotes. Interessante, por exemplo, quando eles vão entrar na terra prometida, nós vamos ver isso lá com Josué, um pouco mais para frente, depois dos 40 anos pelo deserto, os descendentes de Arão, né, os descendentes dos levitas, vão receber 13 cidades para eles. 13 cidades faziam parte dos levitas. E eles podiam ter um pouco de rebanho ao redor dessas cidades, como uma maneira do seu sustento. Agora, 1/10, 10%. E aí vem a nossa palavra dízimo. Dízimo significa 10%. 10% de tudo o que era produzido pelas outras
tribos, todo tipo de plantação, trigo, milho, tudo que era plantado, mas o rebanho de todas as outras tribos, 10% pertencia aos sacerdotes. Olha que interessante isso. Os sacerdotes faziam o trabalho pelo povo, de aproximação com Deus. Então, era justo que os outros povos sustentassem os sacerdotes. 10% de toda a sua produção era destinado aos sacerdotes. E aí vem a palavrinha dízimo. E esta palavrinha é que faz uma grande confusão no mundo evangélico hoje, não é? Hoje se prega que o dízimo é obrigatório. E o dízimo que é pedido como obrigatório é dinheiro, né? Nesta época aqui não era, porque não adiantava os levitas terem dinheiro, eles precisavam de alimento. Então, o dízimo era toda a produção no campo, as plantações, as lavouras, mais o gado. Isso era para sustentar os levitas, não para ser dado hoje em dia para a igreja. Então, faz-se uma confusão hoje com esta palavra dízimo. E dízimo nada mais é do que 10%. Era, então, a maneira de sustentar os levitas. Além disso, uma oferta especial a cada 3 anos era feita em prol dos sacerdotes, para ajudá-los em seu sustento. Um dinheiro era oferecido também por cada família pelo primeiro filho, o primogênito. Lembra? Lá quando Deus tirou o povo do Egito, a morte dos primogênitos dos egípcios, o povo de Israel foi poupado. E Deus disse então: vocês irão me dar os primogênitos de todos. Agora, logicamente, que Deus não queria que esses primogênitos fossem mortos. Então, a maneira de resgatar o primogênito era pagando-se um valor para os sacerdotes. Uma parte de tudo aquilo que eles arrecadavam nas guerras. Quando eles vão entrar na terra prometida, eles vão conquistar vários povos. Uma parte do que era conquistado era então oferecido aos sacerdotes. Uma parte daquilo que era oferecido nos sacrifícios pertencia aos sacerdotes. Então Deus, na sua sabedoria, está tomando conta desta tribo, da tribo de Levi, dos sacerdotes, porque eles, então, seriam responsáveis por todas as outras tribos, as outras 12, não é? Porque dividimos a tribo de José em 2. Então, na verdade, haviam 13 tribos. Os levitas ficavam à parte, sobravam 12. Então, as outras 12 tribos eram ajudadas pelos levitas na sua aproximação a Deus. Logicamente que nada mais correto do que essas tribos sustentarem os levitas. Deus está, então, tomando conta destes homens, dos sacerdotes,
porque eles vão ter uma função muito importante que nós vamos falar daqui a pouco. A função dos sacerdotes. Por enquanto, estamos vendo quem eram e como eles eram sustentados. Os sacerdotes também, quando eles não estavam em serviço, eles não precisavam se vestir de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Mas, quando eles estavam a serviço no tabernáculo, eles se vestiam de uma maneira diferente. E você pode encontrar isso no livro de Êxodo. Se você voltar lá para Êxodo, capítulo 39, finalzinho do livro de Êxodo. Nós não vamos ler porque é o capítulo inteiro, mas você pode ler o capítulo 39 e você vai ver a vestimenta que os sacerdotes tinham que usar. Vamos ler só os versículos 1 e 2 como um exemplo. Êxodo 39, versículos 1 e 2. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Então, aquelas vestes, né, mais oficiais que os sacerdotes usavam quando entravam no lugar santo. E você lembra que no lugar santo havia, então, um altar, havia aquela mesa com os pães, havia um candelabro e havia um local para oferecer incenso. Quando os sacerdotes entravam ali, eles tinham que vestir vestes especiais. Versículo 2, ou versículo 1 ainda, né? Também fizeram as vestes sagradas de Arão, o primeiro sumo sacerdote, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 2: fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado e de fios de ouro, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E você pode continuar lendo o capítulo e você vai ver a vestimenta, essa vestimenta litúrgica. Quer dizer, né, quando eles estavam a serviço dentro do tabernáculo, eles tinham que vestir roupas especiais. O trabalho destes homens também foi muito bem definido por Deus. Deus, na sua lei, foi muito específico. Nós já falamos sobre isso quando falamos sobre o tabernáculo, não é? A montagem do tabernáculo tinha uma ordem a ser seguida. A desmontagem do tabernáculo tinha uma ordem a ser seguida. As tribos marchando sempre na mesma ordem. Você se lembra? Aquelas a leste marchavam primeiro, depois ao sul, depois os sacerdotes no meio, depois ao oeste, depois ao norte. E quando eles acampavam, mesma coisa. As tribos a leste chegavam primeiro, depois as do sul, depois os sacerdotes montavam todo o tabernáculo, depois as tribos a oeste e ao norte. Deus muito específico com as suas leis. E aqui com os sacerdotes, esse grupo especial de homens que ministravam dentro do tabernáculo em favor das outras tribos, Deus também foi muito específico, foi muito claro, muito detalhado no trabalho que era esperado que esses homens fizessem. Por exemplo, dentro do lugar santo, aquele primeiro lugar aonde todos os sacerdotes podiam entrar. Então, dentro do lugar santo,
eles queimavam incenso no altar. Isso era feito de manhã e de tarde. No final da tarde, eles precisavam limpar e acender as lâmpadas no candelabro. Então, todo final da tarde, eles acendiam as lâmpadas. E lembra, todo sábado, eles tinham que trocar o pão que ficava em cima da mesa. Isto dentro do lugar santo. Fora do lugar santo, lembra que tinha aquele átrio, aquela entrada, aonde existia um altar de sacrifícios bem grande e uma bacia de água, aonde o sacerdote lavava sua mão e seu pé antes de entrar no lugar santo. Então, neste átrio, na parte de fora do tabernáculo, eles precisavam manter o fogo debaixo do altar de uma maneira constante. Aquele fogo não podia se apagar. Ele tinha que permanecer queimando constantemente naquele altar para sacrifícios. Eles precisavam limpar as cinzas do altar, depois que os sacrifícios eram feitos, e eles ofereciam sacrifícios de manhã e de tarde, todos os dias. Imagina quanta matança, né? Quanto sangue, quanto sacrifício era oferecido naquele altar, no átrio. E o sacerdote era o responsável por isso. Além disso, o seu trabalho era de abençoar o povo depois dos sacrifícios diários. E eles tocavam trombetas em festas especiais. Os sacerdotes eram responsáveis por esse toque de trombeta, esses instrumentos que eram usados, ligados com certas festas e sacrifícios. Além de tudo isso, além deste trabalho dentro do lugar santo, fora no átrio, além desse trabalho que já era muito grande, todos os dias eles tinham que fazer a mesma coisa. Além disso, um dos trabalhos importantes dos sacerdotes era o de examinar fisicamente o povo. Quando o povo tinha algum tipo de doença, como, por exemplo, a lepra. E para entender a lepra, quando nós lemos a lepra, ela pode significar vários tipos de doença de pele, né? Para nós aqui ficou tudo lepra, mas existiam várias doenças de pele. Quando alguém tinha algum tipo de doença de pele, era função do sacerdote examinar fisicamente esta pessoa e declará-la impura ou pura. Se ela fosse declarada impura, ela tinha que viver isolada, fora do convívio com o restante do povo. Se ela fosse declarada pura, ela poderia, então, participar normalmente da vida do povo. Os sacerdotes tinham este tipo de função, como se fossem médicos hoje em dia, né? Eles tinham a função, então, de examinar o corpo para ver se essas feridas na pele eram impuras ou puras. Além disso, além dessas funções, eles aceitavam ou não
aquilo que era doado para o tabernáculo. O tabernáculo precisava de constante renovação, de constante conserto. E o povo doava muitas coisas para o tabernáculo. Os sacerdotes, então, eram responsáveis para dizer se aceitavam ou não as coisas que eram doadas. Uma outra função muito importante dos sacerdotes era instruir o povo sobre a lei de Moisés. Isso vai ficar mais claro com o passar do tempo, não é? Eram os sacerdotes, até mesmo na época de Jesus, né? Eles instruíam o povo sobre a lei de Moisés. Eram eles os responsáveis por esta instrução importante, para que o povo não se esquecesse da lei dada por Deus através de Moisés. Outra função importante dos sacerdotes, eles eram juízes. Eles serviam como juízes em assuntos que talvez fossem mais difíceis de resolver. Os sacerdotes tinham uma função de juiz para resolver problemas legais, problemas mais difíceis de serem resolvidos. E em tempos de guerra, os sacerdotes tinham uma função de encorajamento. Eles encorajavam os soldados na época das guerras. Muitas funções, muito trabalho para ser um sacerdote. A gente pode pensar, mas o sacerdote não trabalhava, né? Ele não tinha que cuidar de lavoura, de... Não, o sacerdote tinha um trabalho muito importante, muito cansativo. Todos os sacrifícios que o povo tinha que fazer eram feitos por intermédio dos sacerdotes. Eles estavam constantemente ajudando o restante do povo na sua aproximação a Deus, rendendo sacrifícios para que seus pecados fossem perdoados. Além de tudo isso que nós já falamos, né? Serviam de juízes, serviam de encorajadores, eles é que mantinham a lei de Moisés, instruindo esta lei para o povo, administravam as coisas do tabernáculo. Muito trabalho para esta família, né? Para esta tribo, a tribo de Levi. Olha comigo, Êxodo capítulo 29, volta um pouquinho para o capítulo 29 de Êxodo. Nós vamos ter aqui as instruções de Deus para a consagração dos sacerdotes. As instruções de Deus para a consagração dos sacerdotes. Vamos ler um pouquinho só. Eu não vou ler o capítulo inteiro por causa do nosso tempo, mas eu quero ler algumas coisas para entendermos a importância que Deus deu a este povo. Êxodo capítulo 29, a esta tribo, né? A esta família, os levitas. Olha o versículo 1. Assim você os consagrará, Deus falando com Moisés, né? Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite, e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro
e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça, todas aquelas vestes, né? E prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando sobre o cabelo de Arão. Traga os filhos dele. Vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como herança perpétua. Assim você dedicará Arão e os seus filhos. E vai seguindo como seria todo o ritual do sacrifício daqueles animais. E eu quero chegar aqui no versículo 38 do capítulo 29. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. Olha só, aquele altar de sacrifícios que ficava no átrio, olha o que os sacerdotes tinham que oferecer regularmente. A cada dia, 2 cordeiros de um ano. Já pensou nisso? 2 cordeiros de um ano a cada dia, 365 dias, 730 cordeiros de um ano, por ano, eram sacrificados. Fora todos os outros sacrifícios que o povo trazia. Versículo 39. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite e de olivas batidas, e 1 litro do vinho com oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, este holocausto deverá ser feito regularmente na entrada da tenda do encontro, no átrio, né? Diante do Senhor. Neste local, eu os encontrarei e falarei com vocês. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro, o tabernáculo e o altar. Consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. A consagração dos sacerdotes. Algo muito bem especificado, tudo o que tinha que ser feito. Daquele tempo em diante, 2 cordeiros de um ano eram sacrificados todos os dias, um de manhã e outro no final da tarde. No livro de Levítico, se você for para o próximo livro, Êxodo, Levítico, no capítulo 8 do livro de Levítico, você vai ter um pouco mais específico aqui, a ordenação agora de Arão e dos seus filhos, né, como sumos sacerdotes.
E você pode ler o capítulo 8 de Levítico, nós não vamos ler por causa do tempo, mas você pode ler o capítulo 8 e você vai ver esta consagração de Arão e dos seus filhos. Deus deixando tudo detalhado, bem especificado de como ele queria. Agora, porque estes sacerdotes tinham um trabalho muito especial, um trabalho muito importante, havia certos regulamentos, certas leis que eles precisavam cumprir. Por exemplo, o sacerdote era proibido de tocar nos mortos, senão ele ficava impuro, não podia servir. Ele era proibido de tocar nos mortos. Ele podia se casar somente com uma virgem ou com uma viúva de um outro sacerdote. Antes de entrar no lugar santo, como nós já falamos, eles tinham que lavar os seus pés e as suas mãos naquela bacia de água. Os sacerdotes, eles serviam de acordo com uma escala que era feita para eles. Agora, quando o número de sacerdotes começou a ser maior, o rei Davi, bem mais tarde, vai dividir então os sacerdotes em 24 ordens, cada uma tendo o seu tempo de serviço. Muito importante a função destes homens, os sacerdotes. Lembra bem que para que Deus pudesse se juntar ao seu povo, os sacerdotes faziam esta ligação. Era através dos sacerdotes que os sacrifícios eram feitos, eram através dos sacerdotes que o restante do povo se aproximava de Deus. Lembra que a palavra quer dizer celebrar, chegar mais perto de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre os sumos sacerdotes? Dentre os sacerdotes, uma família, a família de Arão e seus descendentes, seriam os sumos sacerdotes. O primeiro deles foi Arão, o segundo deles foi Eleazar, o filho mais velho de Arão. Um sumo sacerdote por vez. Arão, Eleazar, e assim foi indo na descendência da família de Arão. O sumo sacerdote, ele era sustentado da mesma forma que os sacerdotes. Tudo aquilo que nós falamos para os sacerdotes também é verdade para o sumo sacerdote em relação ao seu sustento. Ele vestia uma roupa diferente dos outros sacerdotes. Já vimos um pouco sobre Arão, né? Aquele colete, as roupas que ele vestia eram diferentes das roupas dos sacerdotes. E o trabalho principal deste homem, chamado de sumo sacerdote, era o seguinte: ele era o responsável por fazer uma oferta pelo pecado, por ele mesmo e depois para o povo. Nós vamos falar um pouco mais de alguns tipos de ofertas e das festas que o povo judeu praticava. Mas o sumo sacerdote era o responsável por oferecer uma oferta sobre o pecado do povo. Primeiro do seu e depois do restante do povo. Ele era o encarregado de
todos os sacerdotes. Ele era o principal, né? O encarregado de todos os outros. Ele consultava com Deus a respeito do povo e das ordens de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, e só ele podia entrar, ali Deus falava com ele. E ele entrava, então, uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos. E lembra que ali dentro havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E dentro dessa arca existiam as tábuas da lei, um pouco do maná que Deus deu ao povo e o cajado de Arão. O sumo sacerdote entrava ali e Deus falava com ele. Ele tinha autoridade para fazer qualquer serviço no tabernáculo. Qualquer serviço. Cuidar das lâmpadas, trocar o pão, queimar o incenso, oferecer os sacrifícios no altar, no átrio. Qualquer serviço ele poderia fazer. Ele era o chefe, vamos dizer assim, civil sobre o povo. O sumo sacerdote era o responsável por todo o restante do povo. E coube a uma família, a família de Arão, a responsabilidade para este tipo de trabalho, muito importante na história de Israel. Nós vamos ver com o passar do tempo um pouco mais da função dos sacerdotes e do sumo sacerdote em alguns outros eventos. Mas hoje eu queria que você entendesse um pouco mais sobre os sacerdotes. Semana passada falamos sobre o tabernáculo e hoje então sobre estes homens que serviam dentro do tabernáculo. Lembra que começamos dizendo que a palavra sacerdote significa celebrar. E de uma maneira, eles faziam com que Deus e o povo se aproximassem. Esta é uma imagem muito interessante e muito importante, porque quando chegamos no Novo Testamento, na nova aliança, trazida por Jesus, depois que Jesus morreu, nós aprendemos que todos os cristãos são sacerdotes. Todos. Não existe uma tribo, não existe uma família, não existe alguém mais importante do que o outro. Debaixo da velha aliança, sim, a tribo de Levi, sacerdotes. A família de Arão, sumos sacerdotes. Debaixo da nova aliança, trazida por Jesus, todos os cristãos são sacerdotes. E eu quero terminar lendo uma passagem lá no Novo Testamento que nos ensina isso. Abre comigo na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, mais no finalzinho do Novo Testamento, finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte: Pedro está escrevendo para cristãos. E diz o seguinte no versículo 5: vocês também, vocês cristãos, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem
sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos ensina que os cristãos, debaixo da nova aliança, são sacerdotes que oferecem sacrifícios aceitáveis a Deus, não mais sacrifícios de animais, mas sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus. E no versículo 9 do mesmo capítulo 2, ele reforça essa ideia. Quando ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Debaixo da nova aliança, os cristãos, aqueles obedientes a Jesus, são sacerdotes. Lembra o que o sacerdote fazia na velha aliança? Na nova aliança, a mesma ideia. Os sacerdotes, ou seja, os cristãos, eles servem de ponte entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem, no sentido de levarem, ajudarem os outros a se encontrarem com Deus. Não são eles mais que são os intermediários, como era na velha aliança, mas eles continuam fazendo a mesma função, levando pessoas a se encontrarem com Deus. É através dos cristãos, você e eu, que os outros vão aprender sobre Jesus. Os cristãos continuam sendo sacerdotes, porque eles ajudam os outros a chegarem mais perto de Jesus, através das suas vidas, através dos seus exemplos. Então, o sacerdócio continua, mas não é agora uma tribo exclusiva ou uma família exclusiva. Agora são todos os cristãos, no sentido de ajudarem os outros a se aproximarem de Deus. O seu trabalho é importante. Se você é uma cristã, se você é um cristão, você continua este trabalho. Agora não existe mais um tabernáculo físico, não é? Deus habita dentro de nós, mas os cristãos continuam ajudando outras pessoas a encontrarem a Deus, a se aproximarem de Deus, a servirem as outras pessoas desta maneira. Eu espero que você esteja fazendo este trabalho. Eu espero que você continue sendo um sacerdócio real. Pessoas que levam os outros a se encontrarem com Deus. Deus abençoe você. Que o seu dia hoje seja um dia cheio de bênçãos do Senhor. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.